Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estamos agora na segunda lição desse último trimestre do ano de 2024, onde estamos aprendendo sobre as promessas de Deus. E nesta lição de hoje, as promessas de Deus para Israel. Esse que vos fala é o pastor Antônio Dias, somos aqui de Americana e já convido você, se ainda não for, se inscreva no canal, comente, compartilhe, divulgue e vamos juntos levar a palavra do Senhor Jesus até aos confins da terra. Pois bem, a nossa lição, ela está, o assunto, é as promessas de Deus para Israel. Ela está firmada em duas perícopes. A primeira delas em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3 e também em Romanos capítulo 9, versículos de 1 a 5. E aqui nós vamos ver o nosso comentarista, ele traz primeiramente uma promessa da criação de uma grande nação, que é o tópico primeiro. E no tópico 2 da nossa lição, outras promessas a Israel e, por fim, a promessa de salvação para Israel. Aqui nesse ponto, há alguns assuntos que muitos têm polemizado e nós queremos falar acerca disso. Inclusive, na internet, há muitos comentaristas, há muitas explicações acerca da escatologia individual quando se trata do povo judeu. Pois bem, dentro disso nós vamos, no curso desta pré-aula, nós estaremos então abordando esses detalhes. Primeiramente, o que nós precisamos entender? Deus, um paralelo, precisamos entender um paralelo. Adão e Eva, Abraão e Sara, e Jesus Cristo e a igreja. Há esse tríplice, essas tríplice colocações: Adão e Eva, Abraão e Sara e Jesus Cristo e a igreja. São esses pontos que nós vamos abordar para você entender o detalhe, a profundidade e o alcance desta lição, destas promessas. Primeiramente, quando nós olhamos para o casal edênico, houve uma falha em Adão orientar, acompanhar e ser ele o sacerdote da sua esposa, Eva. Ela é tentada pela serpente, ela cede à tentação, ela come do fruto e Adão não se posiciona para interceder perante Deus, perante o Criador dos céus e da terra, em favor de Eva. Mas ele come juntamente com ela o fruto do conhecimento do bem e do mal. E assim o pecado entra no seio da humanidade. Nós vamos encontrar que Paulo, quando vai escrever a Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 14, ele vai falar acerca da mulher, que não foi o homem que foi enganado, mas sim a mulher que foi enganada. Mas quando nós vamos para Romanos, capítulo 5 e o versículo 12, nós vamos ver que Paulo vai dizer que o pecado entrou no mundo e entrou pelo homem, assim como o homem pecou e por isso o pecado passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Não há contradição nessas duas colocações. Mas por que estou trazendo Adão e Eva? Nós vamos ver que Deus, lá no capítulo 3 e no versículo 15, o Senhor vai dizer que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Por quê? Porque a lei do pecado e da morte fora infringida pelo casal. E esta lei do pecado e da morte, Deus havia dado no capítulo 2, versículos 16 e 17. Não comais da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui está a lei do pecado e da morte. Pois bem, dentro desse ponto, nós vemos que a raça humana, ela progrediu, veio o dilúvio, o Senhor primeiro expulsa o homem do jardim, depois Deus destrói aquela geração no dilúvio, vem uma nova geração pós-diluviana, vem a Torre de Babel, Deus confunde as línguas, o homem é espalhado sobre a face da terra, a linhagem de Sem
ela fica ali naquela região da Caldeia, e nós vamos ver que dentre esses descendentes de Sem, desses semitas, vem Éber, e desse povo de Éber, da linhagem de Éber, vem a expressão os hebreus. E agora Deus, dentre esses hebreus, Deus vai falar com um homem por nome Abrão. Tinha Abrão 75 anos quando Deus fala com ele, e Deus lhe promete um filho, que é o texto da nossa perícope, o primeiro texto da perícope desta lição. Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3, onde Deus vai falar com Abrão para que ele saísse da terra, saísse da parentela, saísse da casa do pai e fosse para uma terra que o Senhor ainda lhe mostraria. E a Bíblia vai dizer em o Novo Testamento que Abrão saiu sem saber para onde ia. Louvado é o nome do Senhor. Ele saiu pela fé, confiado em Deus. Ele já sai debaixo de uma promessa, onde o Senhor promete fazer uma nação, onde o Senhor promete fazer dele uma grande nação. O que vemos depois é que passa-se um período de 10 anos e Deus não cumpre a promessa que havia feito em dar-lhe um filho. Mas Abraão cria na promessa de Deus. E agora, eles então tomam uma decisão errada e descem para o Egito. E nesta descida para o Egito, eles então voltam com grande fazenda, quando Sara é tomada por mulher, depois lhe é devolvida, e ele volta com grande fazenda para Canaã, com escravos, posses e ovelhas. Porém, o que acontece? Sara vai dizer para Abrão: olha, eu ando sem filho. Quem sabe não é através dessa escrava que eu poderei te dar um filho? E assim ela entrega Agar para Abrão. E deste relacionamento nasce então Ismael. E Deus se cala com Abrão por 14 anos de silêncio. 13 a 14 anos de silêncio de Deus para com Abrão. No capítulo 17 do Gênesis, nós vamos ver que Deus, ele se apresenta para Abrão e faz com Abrão uma aliança. Deus faz um pacto na carne de Abrão. E qual era o pacto de Deus para com ele? É que ele fosse circuncidado e todos os servos dele, os nascidos em casa, comprado por dinheiro, deveria ser circuncidado. E Abrão então, ele circuncidou-se neste dia, todos os seus servos e todos aqueles nascido e comprado por dinheiro. Ele então fez o pacto da circuncisão, e ele próprio, Abrão, juntamente com Ismael, foram circuncidados neste mesmo dia. E assim a Bíblia vai dizer que Deus ainda, neste pacto, Deus muda-lhe o nome de Abrão, que era pai da altura, para Abraão, pai de nações, pai de multidões de nações. E Deus, aí, além disso, no capítulo 15, ou melhor, 17, o capítulo 17, versículo 15, Deus também vai dar uma ordem para Abraão já, dizendo: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais Sarai pelo seu nome, mas sim por Sara. E agora o nome de Sarai é mudado para Sara, que é o mesmo que princesa. E Deus agora vai fazer um pacto com Abraão, dizendo que lhe daria um filho. E já na sua velhice, com a idade de 100 anos, Abraão então, ele gera de Sara, sua mulher, Isaque. E nasce Isaque quando Abraão estava com uma idade de 100 anos. Promessa de Deus que se cumpriu, de fazer dele uma grande nação. E agora, Deus faz esse pacto, nasce Isaque, e Isaque, ele cresce. Chega um momento que Deus manda despedir a Ismael. Ismael é despedido juntamente com Agar. E fica Abraão com Sara. Após isso, Deus então coloca Abraão à prova. Ele manda ele sacrificar o seu filho.
olha o que acontece. Ele deveria sacrificar o filho no monte que o Senhor haveria de mostrar. E ele pega ali os seus moços, 2 dos seus moços, juntamente com Isaque, seu filho, e vão para o lugar que o Senhor haveria de sacrificar, apresentar Isaque em sacrifício. A Bíblia vai dizer que eles caminharam por 3 dias. No coração de Abraão, Isaque estava morto, porque ele ia matar Isaque, ele ia sacrificar Isaque segundo a vontade de Deus. Mas ele não disse nada para Sara. E ele leva, mas quando chega ao pé do monte, ele vai dizer para os moços: ficai aqui, para os seus servos, fica aqui, porque eu e o moço subiremos, e havendo adorado ao Senhor, tornaremos para vós. Porque o escritor aos Hebreus vai dizer o seguinte, que Abraão, ele acreditava tanto em Deus, que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque das cinzas. Mas na verdade, aquilo que Abraão estava fazendo, nada mais era como um propósito de Deus, como se fosse ele vivendo na prática uma parábola do que Deus passaria no futuro. Abraão no lugar de Deus e Isaque no lugar do Senhor Jesus. Mas quando ele está amarrado ali sobre o altar, e ele olha, o anjo brada com Abraão: não faças tal, porque agora bem sei que temes a Deus. E ele olha para os matagais e ele vê ali um cordeiro preso pelos seus chifres no mato. Ele vai, pega aquele cordeiro e sacrifica no lugar de Isaque. Aquele cordeiro era a figura do Senhor Jesus Cristo que haveria de vir. Por que a figura de Cristo que haveria de vir? Segundo a promessa que Deus fizera para Adão, que Deus fizera para Eva lá no jardim, por ocasião do pecado, em Gênesis capítulo 3 e o versículo 15. E esta promessa de Deus, quando Isaque, após a morte de Abraão, Isaque agora, após a morte de Sara, Abraão procura uma esposa para o seu filho, e essa esposa foi Eliezer, que foi ao seu encontro, e então ele vai em busca e encontra a Rebeca, que era um dos parentes ali da família, e agora ele vem e traz a Rebeca para Isaque. Isaque casa-se com Rebeca. Rebeca era estéril. Ele ora 20 anos para que Rebeca pudesse gerar um filho. E Deus vem e faz promessa com Isaque. Todas as promessas de Abraão, Deus renova as promessas para Isaque. Aí chegamos que ele gera 2 filhos, Esaú e a Jacó. Mas a Bíblia vai dizer que Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Ainda no ventre materno, Jacó foi escolhido por Deus. Aí nós vamos ver que essas promessas de Deus para Israel, elas são reais, elas se cumpriram cabalmente uma após outra. No tópico 2 da nossa lição, nós vamos ver aqui que Deus, além de fazer a promessa para o filho, Deus faz a promessa ao filho do filho, que foi a Isaque, e Deus renova essa promessa para quem? Deus renova esta promessa para Jacó. Quando no capítulo 28 do Gênesis, ele já estava fugindo da presença do seu pai, e ali ele pega uma pedra por travesseiro, e ele recosta ali a sua cabeça sobre a pedra, e à noite ele tem um sonho. Ele vê uma escada cujo topo tocava nos céus, onde os anjos subiam e desciam por ela. Isso mostra que os anjos estavam acampados ao redor de Jacó. E ali, Jacó desperta do sono, mas neste sonho, Deus faz uma aliança com ele, dizendo: este lugar aqui, essa terra, eu vou dar a você e à sua descendência. E ele faz então um voto para com Deus. Ali ele vota que ali seria a casa de Deus, que Deus seria o seu Deus e que ele daria o dízimo de tudo. E vemos que esta promessa de Deus, ela não para ali. Nós vemos que na sequência ele vai para a casa de Labão. Ali ele tem as suas 2 esposas, ele recebe as servas dessas esposas, e ali ele gera então 12 filhos e uma filha. Mas chega o tempo de voltar
para a terra da promessa e ele volta para a terra da promessa. E no caminho de regresso, o anjo do Senhor o encontra no val de Jaboque. E ali ele sai marcado pelo anjo de Deus e com seu nome mudado. Não será mais Jacó o seu nome, mas Israel. Isso mostra a promessa de Deus para com Israel. Ali o Senhor faz promessa, o Senhor faz aliança. No capítulo 35, Deus volta de novo a falar com Jacó, dizendo: Israel é o teu nome, não chamarás mais a Jacó. E ele volta, então o seu nome é reafirmado, ele faz aliança com Deus, ele tira os deuses estranhos da sua casa, ele vai a Betel, ele sacrifica ali em Betel e faz de Betel a casa de Deus. E essas promessas que Deus fizera para ele, ela começa então a se cumprir. O que Deus fizera no capítulo 15 para Abraão, veio em Isaque e agora ela foi o cumprimento, o vasto cumprimento se deu em Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel. Aí nós vamos encontrar que Deus segue fazendo promessas. Deus segue fazendo promessas à nação de Israel. No tópico 3, nós vamos ver que Israel recebeu muitas promessas de Deus. Primeiramente, um dos profetas do Antigo Testamento que mais falou acerca da vinda do Messias, ligado a Gênesis 3 e 15, foi Isaías. Nós vemos as promessas ali em Jeremias, que o Senhor fala para Israel, os eventos escatológicos de Ezequiel é para Israel, os eventos escatológicos de Zacarias é para Israel, os eventos escatológicos de Ageu é para Israel. Então nós vemos os eventos escatológicos ali traçados por Malaquias para Israel. Então todos ali os profetas da antiga aliança profetizaram diretamente para Israel. Daniel profetizou para Israel, mas teve um que veio como chamado de profeta messiânico, que foi Isaías. Isaías agora, as suas profecias são voltadas não exclusiva para Israel, mas as promessas de Isaías é voltada para o Messias. No capítulo 7 e no versículo 14, nós vamos ver quando ele apresenta-se diante de Manassés. Ele se apresenta de Manassés e manda pedir um sinal. E pede um sinal. E Manassés, aquele rei ímpio, ele fala: não vou tentar a Deus pedindo um sinal. Mas aí ele diz: o sinal será dado. A virgem conceberá e dará à luz um filho. Louvado é o nome do Senhor. Promessa messiânica, Isaías 7 e 14. Esta profecia de Isaías, capítulo 7 e 14, está diretamente ligada à casa de Davi, a uma promessa que Deus fizera a Davi, que da casa dele viria o Messias, que está no capítulo 7 do segundo livro de Samuel. Ali nós vamos ver que Deus então, ele aparece a Natã e fala com Natã, para que ele dissesse a Davi esta aliança que o Senhor estaria fazendo com ele, que da casa dele viria então o Messias. E aqui nós vamos ver que da casa de Davi, no capítulo 7 de Isaías, o compromisso de Deus com a casa de Davi, que nasceria então o Messias. No capítulo 9, nós vamos ver outra vez o Senhor dizendo acerca da vinda do Messias. Porque no versículo 6 está escrito: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E vemos ainda que no capítulo 11 do profeta Isaías, vai dizer ainda: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito do conhecimento e o Espírito do Senhor. Está falando da plenitude de Deus sobre a vida do Messias. E vemos agora
dentre outras mensagens proféticas relativas ao Messias. Quando chega no capítulo 53, nós vamos ver ali que Isaías, ele retrata o sofrimento do Senhor Jesus Cristo no Calvário. Então essas promessas foi da vinda do Messias, o cumprimento de Gênesis 3:15, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E essas promessas estão intimamente ligadas a Israel. E vemos agora que veio então a promessa de salvação, a queda e a salvação de Israel no tópico 3 da nossa lição. A queda de Israel que foi? João vai dizer no Evangelho, veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E Paulo, ele vai reportar na carta aos Romanos a sua tristeza. No capítulo 9 da carta aos Romanos, ele vai expor a sua tristeza, o seu descontentamento, a sua, podemos assim até dizer, uma certa desilusão do apóstolo Paulo para com a nação de Israel. E ele vai reproduzir o capítulo 9 aqui mostrando o Israel do passado, vai reproduzir o Israel do passado. No capítulo 10, o Israel do presente, e no capítulo 11, o Israel do futuro, onde consiste as promessas de Deus para a restauração de Israel. Mas no capítulo 9, vai mostrar que Deus, ele fez aliança, Deus fez concerto, Deus deu a lei, Deus deu profeta, Deus fez tudo para Israel. Porém, Israel foi ingrato para com o Senhor seu Deus. A ingratidão de Israel foi marcada pelo apóstolo Paulo. Ele mostra, ele evidencia a ingratidão de Israel para com o seu Deus, que o escolheu, que o formou, como está em Isaías. E aqui no capítulo 9, Paulo vai evidenciar o carinho e o cuidado de Deus para com Israel, como está no capítulo 43, do profeta Isaías. Aí nós falamos do princípio do vídeo, que há muitos vídeos, as pessoas ensinando, os ensinadores aqui na internet, dizendo assim que o povo de Israel, os israelitas não vão para o inferno, porque eles não creem que existe o inferno. E a pergunta é, e daí? Crendo ou não crendo, a pessoa também vai para o céu, não vai para o céu porque não crê no céu. Então, porque não crê no inferno, não vai para o inferno? Isso é um paradoxo, não há como. A Bíblia diz que existe céu e inferno. A Bíblia vai dizer que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mateus, no capítulo 25 e no versículo 41, quando o Senhor ele vai falar ali do julgamento, vai falar do julgamento das nações, ele vai dizer assim, aos que estiverem à direita, entrai, as que são as nações ovelhas, entra para o reino, que lhes foi preparado desde a fundação do mundo. Os que estiverem à sua esquerda, ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos. Olha a expressão que o Senhor Jesus Cristo usa, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aqui nesse fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, não foi preparado para o homem, mas todo homem que não crê, que não tem fé em Cristo Jesus e espera a redenção em Cristo Jesus, seguramente irão para o inferno que está preparado para o diabo e seus anjos, independente de ser ou não judeu, de ser ou não gentil. Basta não crer no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, como Salvador eterno da sua vida, Salvador da sua alma. Então, essas promessas de Deus, nós vamos ver que no futuro, elas se cumprirão integralmente para com Israel. Tudo que Deus falou sobre Israel, a nação, comparada com a figueira em Mateus, Lucas e Marcos, nós vamos ver nesses evangelhos as parábolas da figueira que foi cortada, a figueira seca, mas vamos ver a figueira que floresceu. Israel
Deus ele cuida primeiramente do povo e depois da cidade. Primeiramente o povo, depois a cidade. A cidade já foi reconquistada. A cidade de Jerusalém já está reconquistada pelo povo judeu na Guerra dos 6 Dias. O tempo final, a ampulheta do tempo está virada em contagem regressiva para o arrebatamento da igreja. E as promessas de Deus, elas estão de pé. Deus prometeu ao povo judeu e Deus cumprirá as suas promessas, como está no capítulo 11 da carta aos Romanos. Todo o Israel será salvo. Aquela promessa que Deus fizera, onde Abraão percorreu, é no milênio que elas se cumprirão. Somente agora, no milênio, é que Israel tomará posse de toda a terra que o Senhor lhe prometeu, porque Deus é fiel no cumprimento de todas as suas promessas. Amém.